Alô você, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua estrangeira, inglês, que começa agora através da nossa plataforma de ensino CPC Online. Lembrando que aqui no curso do professor Clemilson, você se garante. Professor Webston Silva na área e juntos iremos dar aquela volta, aquela viagem maravilhosa no mundo da informação, no mundo do conhecimento da língua estrangeira moderna, tá? Então acompanhe comigo o tema da nossa aula de hoje, que será de interpretação textual, interpretação de texto, através de phrasal verbs. Isso aqui, em termos de Enem, equivale à nossa competência 2, habilidade 5. Quando a gente fala de Enem, galera, a gente fala estritamente de N possibilidades em matéria de gêneros textuais. Um gênero muito comum que poderia cair seria uma citação, que é o tema aqui do nosso Time to Reflect, né? Hora de fazermos aqui uma pequena reflexão. Trouxe aqui uma citação muito famosa da Audrey Hepburn. Ela diz o seguinte: Nothing is impossible. The word itself says I am possible. Ou seja, nada é impossível. A palavra em si já afirma, sim, eu sou possível. Então a gente sabe que estamos atravessando um problema de ordem mundial, mas que a fé e a esperança, ela permanecem. Por isso que eu estou e gravarei durante todas essas aulas com este fundo esverdeado aqui atrás. Achei aqui a minha locação, né, o meu lugar para gravar minhas aulas com sossego, com paz, com tranquilidade. E é justamente essa mensagem que eu quero passar para você, uma mensagem de esperança, de possibilidade da gente ter sucesso e da gente contar mais lá na frente que nós sim superamos todas as adversidades para chegarmos lá na universidade. E é isso que nós queremos, tá bom? Então contem conosco aqui do curso CPC para que você possa manter a sua rotina de estudos e lá no final da história a gente possa contar tudo isso com muito sucesso, com muito êxito. Bom, a gente estava falando sobre um roteiro de estudos e hoje nós vamos trabalhar o nosso livro 1, capítulo 5, questões 21 da página 344, questão 25 da página 344, 26 e 27 da página 345 e 29 e 30 da página 346. Notaram que a gente aumentou mais uma questãozinha aqui, né? Porque o assunto é um assunto ligeiro, um assunto rápido, mas que vai contar bastante com a atenção de vocês, tá? Hoje a gente vai fazer uma estratégia diferente. Eu sugeriria que você acompanhasse a aula participando aqui comigo, tá? E aí depois utilizasse o nosso para casa para tirar as suas dúvidas. E aí esse para casa seria justamente as outras questões desse capítulo 5, tá? E aí a gente poderia tirar as nossas dúvidas no nosso plantão que sempre ocorre, tá? No dia de hoje, na quinta-feira, a partir das 14 horas, né? De 14 horas às 14h40 eu estarei lá no nosso grupo de estudo tirando as dúvidas de vocês. Bom, aqui tem um pequeno passo a passo para você entender o que nós vamos fazer. Então tá lá, ler o enunciado, identificar o phrasal verb lá no enunciado da questão, tá? Depois, localizar no texto o phrasal verb e zonear a parte para análise. Comparar, né, as informações da parte zoneada com as alternativas e aí então fazer a escolha, eleger a alternativa correta, tá? Muito bem. Então em matéria de Enem, isso aqui seria equivalente à competência de área 2, onde você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. Em matéria de habilidade, como a gente já viu aí na aula anterior, seria a habilidade 5, onde você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Lembrando que a temática que nós vamos trabalhar hoje é a temática que envolve aqui o que nós chamamos de phrasal verbs, né? E aí, a pergunta que a gente faz agora nesse momento da aula é: o que são phrasal verbs na realidade? Eu trouxe aqui 3 tópicos interessantes para a gente discutir, tá? Então vamos lá. Os phrasal verbs, conhecidos como verbos frasais, eles são acompanhados por preposições ou advérbios. Então são verbos normais, comuns, que recebem ali, turma, uma preposição ou um advérbio, tá? E aí o que acontece? À medida que ele recebe uma preposição ou um advérbio, ele muda de significado. Ó, esses verbos podem ser considerados expressões idiomáticas, tá? Porque eles são de cunho popular, é o inglês popular, é o inglês da massa. Tanto que eles são utilizados em linguagem comum, né, no inglês secular, no inglês normal, também em ambiente informal e popular,
Por isso é muito comum sendo utilizados também como gírias, tá? As famosas slangs. Então é muito comum a gente encontrar verbos frasais em diversos contextos, tá? Bom, para não ficar muito abstrato para a gente, eu trouxe aqui alguns exemplos. Para exemplificar, podemos pensar, por exemplo, galera, no verbo to take, que literalmente o verbo naturalmente escrito take, ele significa pegar, ele significa levar, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eu acrescento uma preposição ou um advérbio, ele tende a mudar de significado. Por isso que a gente tem aí, por exemplo, o take in, o take off, o take on, o take out e o take over. Você vai ver que o take sozinho é pegar, levar, e quando eu acrescento as preposições ou os advérbios, ele tende a mudar de significado. Veja aqui comigo a questão da mudança do significado e significados novos que são formados. Então, take in corresponde ao verbo enganar. Take off é o verbo tirar ou a decolagem, geralmente relacionada às aeronaves. Take on é o verbo contratar. Então, você vai contratar alguém, então vai ser take on. Professor, mas eu já vi esse take on na música lá do Ahá, né? Take on me, ali é uma expressão idiomática formada a partir do verbo frasal, né? Take on me seria tipo assim, me aceite, me assuma, assuma comigo um compromisso, algo relacionado a assumir qualquer tipo de compromisso ou de situação, tá? Take out é o verbo levar para fora, expurgar, e o take over é o verbo assumir, geralmente assumir especificamente uma chefia ou uma direção. Bom, para que você possa interagir conosco, eu preparei aqui alguns cenários bem legais, bem práticos, que é a nossa seçãozinha Do It Yourself. Nossa seçãozinha Do It Yourself, ou seja, faça você mesmo. Corresponda as imagens com as ações dos verbos frasais. Então eu coloquei aqui ações numeradas de 1 a 5 e verbos frasais derivados aqui do verbo to turn, né? Então eu tenho o verbo to turn puro, eu tenho o turn up, eu tenho o verbo turn off, eu tenho o verbo turn down e eu tenho o verbo to turn on, tá? Beleza? O que eu quero de você? Eu quero que você tente responder. Então você pode dar aí uma pequena pausa no nosso vídeo e tentar responder direitinho, que na sequência a gente vai mostrar o que? A resolução. Então pause o vídeo agora, teste os seus conhecimentos, veja se você realmente se garante e consegue identificar as ações descritas pelos verbos frasais derivados do turn. Muito bem, galera, depois de vocês tentarem responder, chego aqui com as respostas, com a resolução para vocês. Então o primeiro verbo aí é o verbo to turn off, que é o verbo desligar. Veja que o bonequinho ele tá com a mãozinha em cima da chave e parece que ele vai pressioná-la para baixo. Então o turn on é ligar, que é lá a imagem número 5, eu estou pegando o controle da TV, estou apertando o botão, então turn on geralmente é ligar e o turn off é desligar. Por isso que em boa parte dos equipamentos a gente tem esse uso corrente do on e do off, ou seja, do ligado e do desligado. O verbo to turn sozinho é o verbo virar, né? Virar à esquerda, virar à direita ou fazer um retorno, né? Então, U-turn em inglês é retorno, geralmente. O verbo to turn up é o verbo aumentar, né? Aumentar geralmente um volume, aumentar geralmente um brilho, aumentar geralmente um contraste, aumentar cor. O verbo to turn down é o verbo diminuir. Não confundir com a expressão idiomática turn down for what, né? Que é tipo assim, para que me acalmar? Para que eu vou ficar sossegado? Mais ou menos isso. Então esses são os verbos frasais derivados de turn. Não foi legal fazer essa prática aqui? Bora lá fazer mais uma? Mais uma na nossa seção aqui, Do It Yourself. Corresponde as imagens com as ações dos verbos frasais. Agora nós vamos colocar frasais derivados do verbo to go. Where do you go now? No, where do you go now? Beleza. Então vai lá. O verbo to go, eu escolhi aqui para vocês o verbo to go up, o verbo to go after, o verbo to go down, o verbo to go back e o verbo to go away. Mesma prática, mesmo exercício, pause o vídeo, tente responder e confira comigo na sequência a resposta à resolução. Muito bem, você está aí antenado, prestando atenção, interagindo, participando da aula, você é que é show, meu amigo. Então vamos lá.
Primeiro verbo aí é o verbo to go after, que é o verbo, mesma coisa do verbo to chase, é o verbo perseguir, é o verbo correr atrás de. Depois o verbo to go back, que é o verbo voltar, que é o verbo retornar. E aí nós temos o verbo to go up, ou go up, literalmente subir. E o go down, obviamente, vai ser o contrário, literalmente descer. E o verbo to go away. To go away é vaza, meu irmão. Some daqui, desaparece, ir embora, tá? Beleza? Então esses aí são os derivados do verbo to go. E você tá dando um show, participando da nossa aula, tá aí vendo como é que funciona esse processo legal de aprendizagem na prática de phrasal verbs aqui no CPC. Não esqueça que no CPC você tem a melhor equipe de professores, a melhor assistência e somente o CPC tem um diferencial, que são os nossos mini simulados, tá? Que são apresentados aqui para vocês, tá? Nos dias das aulas, sempre vocês são submetidos aos mini simulados. Vou agora passar mais uma para vocês tentarem fazer, e aí a gente parte para as questões do livro de vocês, tá? Mais uma da sessão Do It Yourself. Tá lá, ó, a partir da imagem, identifique a ação dos verbos frasais. Imagem número 1 é o verbo to ask for. Número 2, o verbo to clean up. Número 3, o verbo to go on. Número 4, o verbo to calm down. Calm down, baby, calm down. E número 5, o verbo to hurry up. Hurry up. Né? E aí nós embaralhamos os significados deles por aqui, ó. Arrumar, limpar, organizar tudo, continuar, prosseguir, apressar-se, agir rapidamente, pedir, perguntar por, procurar, acalmar alguém ou acalmar-se, tá? Então vou dar um tempinho aqui para vocês tentarem responder. Pausem o vídeo, tentem responder, quebrem a cuca, a gente volta já já com a resolução aqui no CPC. É, fera, é isso aí mesmo. Rapaz, vocês estão demais hoje, né? Estão acertando tudo, estão tratorizando o assunto dos frasais. Muito bem, então vamos lá. O primeiro verbo lá era o verbo to ask for, né? Que é o verbo justamente pedir, perguntar por ou procurar por alguma coisa. Muito bem, você está atento à aula. O verbo to clean up é o verbo arrumar, é o verbo limpar, é o verbo organizar tudo. Rapaz, vocês são demais. No número 3, galera, o verbo to go on, né? Go on, just walk away. Né? Então, go on, né? Que é o verbo continuar, prosseguir, né? O verbo to calm down, já dá para perceber do que se trata, né? É acalmar alguém ou você mesmo se acalmar num momento de nervosismo, de tensão, tá? E aí a gente tem o verbo to hurry up. Hurry up, man, hurry up, girls, hurry up, students. É justamente o verbo apressar-se, o verbo apurar-se, agir rapidamente. Muito bem, galera. Então essa aí foi nossa parte teórica dos phrasal verbs. E agora nós vamos para a resolução das questões do livro, naquelas páginas lá que nós indicamos para vocês. Livro 1, capítulo 5, questão 21, página 344. Nós temos aqui uma tirinha, uma banda desenhada. Lembrar que a tirinha surgiu geralmente pela falta de espaço de anunciantes nos jornais, e aí só sobrava essa parte de tira. Então muitos cartunistas, desenhistas, eles acabaram aderindo a esse movimento para ocupar o espaço na zona de entretenimento, né, dos jornais e fazendo as tiras. As tiras apresentam códigos verbais e não verbais, têm enunciados curtos e basicamente versam abordar temas variados pela perspectiva do humor, que é o ponto-chave. Então, convém você fazer a leitura dos dois elementos, tanto do verbal quanto do não verbal. Então a gente encontra aqui uma senhora, né, que tem uma gatinha, e aí a gatinha tá lá, ó, morta. Aí ela grita, Muffin, né? You naughty cat! Olha aí, tá até estressada com a gata, ó. Muffin, you naughty cat! Né? Aí a gata levanta do nada, olha para ela e diz, I like playing roadkill. It really freaks her out. Né? Muffin, sua gata levada, sua gata sapeca, sua gata doida, gata velha nozenta, né? Aí ela diz, eu adoro brincar, né? Fingir que fui atropelada. Isso realmente a surta, deixa ela maluca, né? Então a questão de competência 2, habilidade 5, você vai relacionar o verbo to freak out. Freak out, né? Freak out, que é surtar, que é simplesmente ficar doido, ficar, né, daquela forma, assim, incontrolável. O verbo frasal to freak out foi utilizado para, letra A, assustar a mulher, já que a gatinha estava se fingindo de morta na A.
Letra B, demonstrar a reciprocidade de sentimentos entre a gata e a sua dona. Letra C, destacar quão sensíveis são os animais em situações específicas. Letra D, enfatizar a importância de se dirigir com bastante atenção. E letra E, criticar a crescente onda de abandono de animais domésticos. Uma boa essa letra E, né? A, B, C, D, E, o meu sei que é. Você deve estar aí pensando, mas pelo contexto lá, fiz a primeira com vocês, para vocês verem como é que são os modelos aqui. Por isso que eu botei mais uma, né? E aí você já deve estar imaginando que a resposta certa é a letra A. E você está pensando correto, né? Então, o verbo to freak out, turma, ele significa pirar, surtar ou enlouquecer, como eu falei para vocês. Apavorar, entrar em pânico. Lá no contexto, a gatinha assusta sua dona ao fingir-se de morta, né? Então, Muffin, sua gata levada, travessa. Aí a gata, então, fala assim, gosto de brincar de fingir de morta por atropelamento. Isso realmente faz ela surtar, ela pirar, ela enlouquecer, ela entrar em pânico. Então a gata zoeira tá tirando onda aí da sua dona, tá tirando onda, tá tirando ondinha. Então letra A, assustar a mulher, já que a gatinha estava se fingindo de morta. Então questão de competência 2, habilidade 5, que você está relacionando o verbo frasal com o contexto. Mas, professor, isso cai no Enem? Cai sim, caiu no Enem do ano passado. Na última edição do Enem nós tivemos essa questão aqui, amados. Olha, cartoon que segue servirá de base para a questão. Então nós temos dois apiquinhos, um do lado do outro, aí um fala, psst, how do you turn this thing on? How do you turn this thing on? Isso aqui é uma questão com o verbo frasal, né? Que é o verbo to turn on, que a gente viu ainda há pouco lá naquele exemplo, naquela jornada prática. A questão bolada pelo INEP dizia o seguinte: no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por, letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. Letra B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Letra C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Letra D, entender como desligar a postura do colega. E letra E, desconhecer como usar um livro impresso. Aqui é uma crítica bem interessante à questão do abuso da tecnologia, né? O cara não sabia nem usar um livro impresso, né? Essa questão caiu no Enem do ano passado, então uma questão fácil de resolver. E aí você marcaria facilmente a letra E, desconhecer como usar um livro impresso. Então aqui a bola da vez foi a utilização da expressão turn this thing on, com o verbo frasal to turn on, que significa ligar essa coisa, né? Lá no contexto, o estudante desconhece como usar, no caso, um livro físico. Lembrando, avisando aqui aos navegantes que o verbo frasal to turn on significa, vamos lá, olha, ligar, ativar, abrir ou então acender. Show de bola. Então aqui na prática eu mostrei para vocês como é que isso pode ser cobrado no Enem e trouxe uma própria questão do Enem para que vocês pudessem observar a importância e a relevância desse conteúdo que nós estamos estudando. Vamos lá? Vida que segue. Vamos lá. Caminhando aqui pela nossa jornada do conhecimento. Ah, eu amo essa questão. Vamos lá. Livro 1, capítulo 5, questão 26 da página 345. Então nós temos aqui um rebatedor, lembrando que no beisebol, né, quem rebate as bolas está atacando e quem lança, arremessa as bolas está se defendendo. E é falta o arremessador, é uma falta grave o arremessador lançar a bola de propósito no rebatedor. Isso é chamado de hit by pitch. É uma falta que acaba ocasionando que o rebatedor seja andado. Ele anda da base lá do home plate, onde ele vai rebater a bola, até ocupar a primeira base, tá? Beleza? Então, o técnico grita, shake it off, Dewey! Getting hit by a pitch is as good as a single, né? Então tá lá, shake it off. Essa expressão cai muito, shake it off. Eu me lembro muito de uma música popular, a música da Taylor Swift, né? Shake it off, shake it off, shake it off, shake it off. Aquela música legal, né? Grudenta. Então, shake it off é uma expressão idiomática que é tipo assim, cara, esquece, né? Deixa pra lá, vida que segue, né? Então, o técnico aqui está, de certa forma, incentivando seu atleta a deixar esse lance pra lá e ocupar a base numa boa. Então, um modelo aqui de questão bem Enem, ó. Phrasal verbs são verbos acompanhados por preposições ou advérbios cujo significado difere do verbo original.
No cartoon, o técnico manda um recado para o seu rebatedor, empregando o verbo frasal shake it off, né? Muito bem. Nesse contexto, o comandante técnico, letra A, reconhece a estratégia do time adversário em impulsionar a caminhada para a base, irritando seu atleta ao atingi-lo com o lançamento e incentivando tentar a rebatida. Não. B, encoraja seu atleta a não se incomodar, ó, shake it off, não se incomodar, né? Por ter sido atingido pelo lançador, já que tal ação resultaria em avanço no ataque do mesmo jeito. Letra C, ele critica a apatia do rebatedor que não está tentando a rebatida, não é isso? Para impulsionar assim a corrida que lhes dará a vitória. A gente nem tem como saber quanto era o placar, né? Letra D. Acredita que seu jogador, por ser talentoso, pode vencer a disputa contra o arremessador, adversário, e aconselha a não desistir. E letra E. Admite a superioridade do arremessador e requisita que seu rebatedor seja eliminado intencionalmente por não conseguir vencer o duelo. Então, meu amigo, na hora que você sabe o que é o shake it off, fica super fácil e aí você marca aqui de cara a alternativa B, ou seja, ele encoraja o seu atleta a não se incomodar por ter sido atingido pelo lançador, já que tal ação resultaria em avanço no ataque do mesmo jeito, tá? Lembrando aqui mais uma vez que a expressãozinha shake it off, ela significa justamente isso, deixa pra lá, não se importe, não se incomode. Nesse caso, o cartoon menciona o incentivo que o técnico dá para o seu atleta que se sente frustrado por ocupar uma base, não por conta de uma rebatida sua, mas sim por uma falta cometida pelo lançador, isto é, ele foi atingido por um lançamento, que é o famoso hit by pitch, que resultou no avanço do ataque, por isso que ele disse que ser atingido, né, ser andado de base por um hit by pitch era tão bom quanto uma rebatida, o quê? Simples, mas tudo versava em cima da expressãozinha shake it off. Bom, a próxima questão, livro 1, capítulo 5, questão 27, página 345, uma placa, né? Então tem aqui, watch out for traffic from side road. Watch out, fique atento, fique ligado, fique esperto, né? Abra o olho para o trânsito da estrada, da rodovia, né? Paralela, né? Side, lateral, side road, tá? Placas de sinalização são equipamentos e elementos utilizados para facilitar a comunicação visual, indicando setores, salas, cuidados com segurança, entradas e saídas de emergência, contribuindo para direcionar as pessoas e orientá-las em determinadas situações. O verbo frasal watch out, lá na placa, vamos lá, ele recomenda atenção por parte do motorista em relação ao trânsito no acostamento da pista, letra A. Letra B, solicita cuidado com o trânsito concernente à estrada secundária do percurso. Letra C, pede que se tome cuidado com os pedestres oriundos do trânsito na rua lateral, né? Letra D, adverte quanto ao perigo de um cruzamento numa via com intenso tráfego. E letra E, propõe que os condutores parem seus veículos somente no acostamento, né? A, B, C, D, E, o meu sei que é. Aqui tem algumas pegadinhas do malandro, mas claramente ele deixou claro que era uma solicitação de cuidado com o trânsito que se refere a side road, a famosa estrada secundária do percurso, né? Por isso que a alternativa correta é a letra B. O verbo frasal to watch out significa cuidar, turma. Tomar cuidado de olhar, vigiar, estar atento a alguma coisa. A placa informativa pede que as pessoas atentem para o trânsito na estrada secundária daquele percurso. Por isso que você vai marcar a alternativa correta B, de Boston. Né, meu amigo Franklin Rinaldo? Beleza, galerinha? Então a próxima questão, livro 1, capítulo 5, questão 29, página 346. Galera, essa questão é a questão da música, né? Hello, da cantora britânica Adele. Eu recomendaria depois você procurar um vídeo contendo a letra dessa canção, tanto em inglês, para você ver a quantidade de verbos frasais que tem, e também, por que não, compartilhar da ótima tradução de uma DR, né? Ela liga para um cidadão, para discutir a questão do relacionamento deles, e ela, através dos versos, vai indicando que ele parece que não está mais a fim de discutir, de falar sobre o sentimento que há entre eles dois. Aqui a gente separou um verso com um verbo frasal para a gente observar uma expressão aqui bem legal, de uso bem corrente no idioma. Tá lá, ó. It's no secret that the both of us are running out of time. Né? A expressão running out of.
Running out of, que é ficar sem, tá? Running out of time, ficar sem tempo. Running out of money, ficar sem dinheiro. Running out of patience, ficar sem paciência. A questão proposta diz o seguinte: os phrasal verbs são um aporte linguístico comum do dia a dia dos falantes nativos da língua inglesa. Na letra da canção Hello, o eu lírico constrói um dos versos com running out of, para enfatizar que, letra A, o sentimento entre eles está fluindo de forma recíproca. Letra B, os segredos devem ser compartilhados sem receio. Letra C, as pessoas usam o escapismo como mecanismo de defesa. Letra D, estão ficando sem tempo e precisam resolver uma demanda. E letra E, necessitam perseguir o sentimento verdadeiro para serem felizes. Então, como a questão foi proposta em cima do verbo running out of, então a alternativa correta é a alternativa D, que diz que estão ficando sem tempo e precisam resolver aí uma determinada demanda. Lembrando a vocês que o verbo frasal to running out of significa ficar sem ou usar algo até que isso acabe. Nos versos lá da canção, o eu lírico afirma o seguinte: não é segredo que nós dois já estamos ficando sem tempo ou estamos correndo contra o tempo. Então essa questão aí, questão 29, alternativa D. Próxima questão. Questão 30, da página 346, capítulo 5, livro 1, é o verbo to turn out. O verbo to turn out. O verbo to turn out, amados, ele está associado a comparecimento, a aparecer, surgir, ir a algum lugar. Existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre os diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos depararmos com eles diariamente. No cartaz, o verbo frasal to turn out informa sobre um canal de utilidade pública que é utilizado para fazer delações ou denúncias anônimas. Letra B, convoca as pessoas a se engajarem como eleitores nos eventos do dia 6 de novembro. Letra C, alerta para o comparecimento de membros da Comissão dos Direitos Humanos no dia 6 de novembro. Letra D, apresenta o resultado do pleito que elegeu a nova banca diretora do HRC. E letra E, incentiva um determinado grupo na escolha online de seus representantes legais. Então aqui claramente o turnout está convocando as pessoas que compareçam, né? Que compareçam lá ao evento, tá? Então é justamente isso que ele está querendo, que você compareça ao evento. Então tá aí, ó. Alternativa B, convoca as pessoas a se engajarem como eleitores nos eventos do dia 6 de novembro. O verbo frasal to turn out significa mobilizar-se e engajar-se. O cartaz eletrônico pede uma mobilização e engajamento das pessoas no geral no pleito do dia 6 de novembro. Não tem nada a ver com comparecimento de membros da comissão, tá? Como muita gente pensa às vezes na letra C. Galera, então a gente está chegando aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos muito sucesso nessa jornada. E aí a nossa reflexão de despedida é uma das falas mais legais da banda Los Hermanos, que diz o seguinte: é preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Então, be grateful, sejam gratos pela oportunidade de estarem vivos, de terem a possibilidade de estudar e assim continuar perseguindo os sonhos de vocês. Aqui me despeço com um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro da nossa aula aqui no CPC. CPC, você se garante.